Buenas, buenas! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast da Rede de Empreendedores, episódio 39. É uma alegria, é uma honra te receber aqui, empreendedor do bem, que está aí buscando se transformar, crescer, transformar vidas, famílias e negócios é a nossa missão. E essa missão é cumprida quando a gente se transforma. E para a gente se transformar, a gente precisa se conectar com pessoas que estão dispostas também a transbordar seus conhecimentos, trazer aí as suas experiências, seus acertos, mas especialmente os seus erros também. Nós crescemos muito com isso. E eu estou aqui com um convidado especial que veio muito bem indicado aí para ser uma referência para ti aí, numa área que talvez tu não conheça, que é Venture Capital. Está comigo aqui José Augusto Albino, mais conhecido como Zé Augusto, da Primus Venture. Isso? Exatamente. É uma honra te receber aqui. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Maravilha. Quem é o Zé Augusto? Onde é que ele nasceu? Tem família onde? É casado? Tem filhos? Eu gosto de começar... Está aqui um ser humano, um empreendedor. Perfeito. Bom, quem que é o Zé Augusto? O Zé Augusto, na verdade, é um paulista. Muita gente não sabe isso, mas eu nasci em São Paulo. Mas com 4 anos eu fui a Porto Alegre e passei quase toda a minha vida em Porto Alegre. Estudei na Federal lá, fiz administração. E já na faculdade, eu sempre tive vontade de trabalhar no mercado financeiro. E eu tive a oportunidade de fazer um estágio, entrar como estagiário em uma gestora chamada CRP, que é uma gestora super tradicional de Porto Alegre, que atua com Venture Capital, Private Equity, ou seja, investimentos em empresas tradicionais de tecnologia. E eu entrei fazendo um estágio justamente na área de Venture Capital, né? Isso era no ano de 2005, já entreguei minha idade. Tá com quantos anos? 42 anos. 48, também tenho 42. 42? Eu sou de 83. Eu tô agora há 20 anos no Venture Capital, sou 83 também. 83? Eu tô há 20 anos no Venture Capital e antes do Venture Capital foram 22 anos. Mais um pouco, eu vou ter mais Venture Capital do que vida prévia, né? Mas fiz estágio, me achei muito bem, sempre fui uma pessoa muito curiosa e o Venture Capital, o investimento em coisas novas, é o auge de quem é curioso, né? Um dia tu está olhando uma fintech, meia hora depois tu está olhando uma startup de varejo, depois tu está olhando um negócio de inteligência artificial, um motor elétrico, um negócio de computação quântica, de cripto. Então, aquilo abre tua cabeça e realmente desde o começo minha cabeça explodiu e me apaixonei por aquilo. Concluí o estágio, fui efetivado, virei analista, depois associate e 4 anos depois fui convidado a ser sócio da gestora. Passei por outras áreas também, não fiquei só no Venture Capital. E em 2019, depois de ter liderado a criação de 2 fundos que performaram muito bem, eu decidi empreender, né? Segui minha carreira solo, montei uma gestora nova, chamada Primus Ventures, em Florianópolis. Na época, o ecossistema de Florianópolis estava muito na frente do resto da região sul toda. Então, enquanto Porto Alegre e Curitiba engatinhava, lá já estava no sangue, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Então lá foi o local que a gente decidiu montar a gestora. Alguns dos meus sócios parceiros já eram de lá. E eu estou morando em Floripa, uma honra também, maravilhoso. Mas eu que faço toda a ponte, toda a conexão, a proximidade com as startups do Rio Grande do Sul, sou eu que faço. Então participo de eventos, estou sempre próximo, mentorando startup, olhando, investindo. Então essa é um pouco da minha trajetória, super expressa, rapidamente. Mas é isso. Não tem filhos? 42 anos, casado, sem filhos, só um cachorro. E era isso. A esposa vai assistir o podcast ou ela não? Vai. Como é que é o nome dela? É Rebeca. Então Rebeca. Dá um oi pra Rebeca aí. Rebeca sempre assiste, ela já sabe mais de Venture Capital. E a mãe não assiste também? O pai? Não, minha mãe não. Minha mãe não era tecnologia, de vez em quando eu mando alguma coisa, ela fica orgulhosa, mas não, o podcast ainda não está com ela. Maravilha. Mas, Zé, é o seguinte, ó. Explica para quem está conosco aqui o que é Venture Capital. Venture Capital é muito mais simples do que o pessoal imagina. Venture Capital é basicamente investir em um projeto inovador, disruptivo, que vai virar uma startup, vai virar uma empresa, vai virar um negócio. Então, na prática, é um investidor, alguém que tem muito dinheiro, e aí pode ser uma pessoa física, pode ser um fundo, pode ser uma aceleradora, como for.
Esse investidor coloca capital. Capital significa virar sócio daquela startup, ou daquele projeto, ou daquela empresa, para acelerar o crescimento, né? A gente sabe que crescer custa caro, crescer é duro, e o investidor, então, coloca o dinheiro, traz um apoio, que é o Smart Money, que a gente vai falar um pouco mais, para ajudar aquele projeto a crescer, né? E tem uma brincadeira, que é uma curiosidade: quem foi o primeiro caso de Venture Capital da história da humanidade? Tu tem algum chute, alguma coisa? Não me ocorre. Claro, todo mundo vai pensar no Google, na Apple, que todos receberam investimento de Venture Capital, mas vem muito antes. Foi lá pelo ano de 1490. 1490. E a primeira investidora foi a rainha Isabela da Espanha, que tinha muito dinheiro, naturalmente, e apareceu um empreendedor maluco chamado Cristóvão Colombo e falou: cara, eu acho que para lá eu vou encontrar um caminho novo para as Índias, ou vou encontrar uma coisa diferente. Ele era italiano, ele tinha apresentado para o governo da Itália aquela ideia, o governo da Itália falou assim: tu é louco, não quero. A rainha tinha dinheiro, mas estava meio preocupada, porque ela estava espremida de um lado de Portugal. Portugal tinha pego a outra rota para o outro lado das Índias, chegou antes nas Índias. Tinha a Itália, a França crescendo, e ela decidiu: não, tá, vou apoiar, vou investir. Fizeram um contrato que 90% dos ganhos ia para a coroa espanhola e 10% ficava com o empreendedor. E ela colocou grana para ele fazer 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Nina, e zarpar para o negócio. Claro, não chamava Venture Capital, não é uma startup, mas é exatamente isso. Foi um empreendedor com uma ideia considerada por muitos maluca, com um risco enorme de dar tudo errado. Podia navegar 2 dias e afundar e perder todo o dinheiro, com uma relação comercial definindo quanto cada um ia ganhar, e que deu muito certo e literalmente mudou o mundo, né? E aí, claro, tem vários casos ao longo da história. Rockefeller foi um grande investidor, né? E, naturalmente, o pessoal pensa em tecnologia, mas são negócios inovadores, diferenciados. E nos últimos 100 anos focou muito em tecnologia. Então, basicamente, qualquer empresa de tecnologia que vocês imaginarem hoje, YouTube, TikTok, Spotify, Microsoft, Meta, Apple, todas receberam investimento de Venture Capital. E vários investimentos, várias rodadas de investimento, como a gente fala. Então, a história do Venture Capital se mistura com a história de inovação do mundo. E é basicamente... Mas, no final do dia, é basicamente isso. É um empreendedor que pede dinheiro para um investidor, e esse investidor apoia para realmente apostar em um projeto muito inovador. Quem são os agentes, além dos investidores e das empresas inovadoras que são investidas? Quem mais são os agentes nesse ecossistema aí da Venture Capital? É um ecossistema muito grande, né? Óbvio que eu super simplifiquei, né? Mas, vamos lá. Primeiro, quando a gente olha investidores, são vários tipos, né? Desde família, né? Então, o primeiro investidor lá do Facebook, quem assistiu o filme vai lembrar, foi a família do Eduardo Saverin, que apoiou, investiu, bancou grana, deu as brigas. Então, pode ser uma família, pode ser um amigo, pode ser o famoso investidor anjo, que são pessoas físicas, empreendedores com muito recurso, que fazem esse aporte para apoiar uma startup. Pode ser uma aceleradora, como as excelentes Venture, Wall, e aqui do Rio Grande do Sul, a Ace lá de São Paulo. Ou então parte para o mundo dos fundos, né? E quando a gente fala no fundo, a gente, na verdade, é o gestor do fundo. Então, ele é um fundo de investimento, assim como vocês colocam dinheiro lá em um fundo de renda fixa. Na verdade, colocam o dinheiro no fundo, tem um gestor que vai investir na renda fixa, ou investir na bolsa. Aqui conosco é a mesma coisa. A gente cria um fundo que é regulado pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que é um agente importante desse mundo, que é o órgão regulador de todos nós. Eu monto esse fundo e trago o investidor. Então, é o caso, por exemplo, do BRDE. O BRDE é nosso investidor. Ele não investe diretamente na startup, mas ele está colocando dinheiro no meu fundo e eu vou gerir esse capital e fazer o aporte no fundo. Tu, como gestor do fundo, faz a escolha das empresas que são investidas, isso? Exatamente. O gestor do fundo tem o papel de levantar o capital, encontrar as startups, escolher as startups e depois acompanhar uma jornada. Um fundo de Venture Capital, hoje, tradicional, são 10 anos o período, né? Então, entre o investidor colocar o fundo... É uma regra? Tem que ser sempre 10 anos ou não é uma regra, convenção do mercado? É uma convenção padrão de mercado.
Tá. Quem coloca dinheiro num fundo para investir em startups vai tem essa característica. Exato. Por quê? São 5 anos do período de investimento. Então, ao longo de 5 anos, eu vou investindo em startup. O dinheiro é colocado em 5 anos. Em 5 anos, exato. E depois eu explico por que 5 anos. É um trabalho desafiador investir em startups. E depois, por mais 5 anos, ao longo da vida do fundo, as startups vão amadurecendo. E quando completa esse período de 10 anos, geralmente, eu tenho que começar a vender. Vai ser a saída. Exatamente. Como é que funciona a saída? Eu preciso basicamente vender a minha participação. Porque eu entro de sócio dessa startup. Isso é obrigatório que vai vender. É obrigatório, vai vender. Vai sair em 10 anos. A gente brinca, um investimento de venture capital é um casamento com data marcada para o divórcio. Né? Que em 10 anos tem que sair. Tem um contrato que diz, olha, no ano tal tem que sair. Tá, né? Mas explica por que 5 anos e depois mais 5 anos. Vamos lá. Por que 5 anos de investimento? Né? O processo de investimento da startup ele é muito mais complexo. Né? Se tu pega, por exemplo, investimento em bolsa, cara, tu entra no computador, pega as empresas que estão listadas, todas lá, X empresas estão listadas na Bolsa do Brasil, tu escolhe a tua tese, quais setores, e tu aperta um botão na corretora e o fundo vai comprar aquela startup, aquela empresa. Para startups, primeiro, elas não estão numa lista, né? Elas estão escondidas, né? Escondidas de repente o empreendedor, alguns aparecem mais, alguns aparecem menos, alguns estão começando. Então tem todo um trabalho da gente garimpar para encontrar essas startups. 2. Os caras não estão batendo na tua porta? Também batem na porta. Assim, mas a maioria tá vindo por onde? A maioria é por relacionamento. Por relacionamento. Então são 3 maneiras de encontrar startup. Ou eu faço ativo, então eu vou atrás. Não, eu quero investir em uma startup de AI para setor imobiliário. Aí eu saio pesquisando, conversando com gente, quem conhece uma startup de AI para imobiliário? E vou atrás e converso com os caras. O segundo é o passivo, o cara bate na minha porta. E o terceiro, que é o melhor de todos, é por relacionamento. Então, de repente, é uma startup que está na rede de empreendedores. E aí tu vai falar, Zé, tem um cara bacana, conversa com ele. É um cara que a gente está num evento, alguém nos apresenta. É uma aceleradora, um investidor anjo que investiu e fala, Zé, tô com um cara maduro aqui, conversa com o cara. Então, acaba sendo o caminho o melhor caminho, porque geralmente ou está participando de uma rede, ou está participando de uma aceleração, ou já recebeu um investimento, ou está dentro de uma incubadora. Então, já é um empreendedor um pouco mais preparado. Perfeito. De maneira geral. Né? 5 anos. Eu vou te servir uma Oriente Kombucha, que é uma empresa aqui de Santa Maria, é a nossa patrocinadora dessa primeira temporada do podcast da Rede Empreendedores. Perfeito. Sou fã de kombucha. É? Muito. Essa aqui é a Índia. É uma linha premium, onde cada sabor é um país do Oriente. E essa aqui é maçã, canela e amêndoas. Eu vou pedir... Vou abrir aqui. Aí. Feito. Vou te servir aqui. Obrigado. Esse blend de chás aí da Oriente Kombucha Premium, ele vem direto da Alemanha. Com essa combinação, não há outra igual. Só vai... Produzida onde? Aqui em Santa Maria. Espetáculo. Aqui em Santa Maria. Na China antiga, a kombucha era conhecida como chá da imortalidade pelos chineses, pouco mais de 2.000 anos é boa antes mesmo, de Cristo. Gostou? Muito boa. Ela é leve? Bem leve. A canelinha faz a diferença, né? A canela faz a diferença. Né? Eu gosto muito da canela. É por isso que ela é minha predileta. Eu adoro também. Espetacular. Maravilha, Recomendo parabéns. Muito. Recomendo muito. Parabéns. Bom e saudável, né? É muito saudável, muito saudável. Mas vamos lá. Então, primeiro, por que 5 anos? Eu preciso de tempo para garimpar essas startups. O segundo, eu encontro a startup, mas eu preciso investir nas boas. Né? Como é que funciona no mundo do Venture Capital? É um negócio muito arriscado. No Brasil, há muitos anos atrás, chamavam Venture Capital de capital de risco. Que não é um nome... Sim, é um capital de risco, mas não é um nome ideal, né? Não, é um nome que já afasta o investidor. Exato. Então, quem é que quer colocar o capital no risco, assim, de primeira? Claro, risco é inerente a investimento, mas não precisa colocar no nome, né? Mas faz parte. Mas assim, então, só para ter uma ideia, depois que a gente investe, para cada 10 startups que a gente investe, pelo menos 3 vão quebrar. 3 ou 4.
De cada 10, 3. Essa foi uma anotação que eu fiz aqui. Tu trouxe uma estatística no painel que tu apresentou aqui no Santa Summit, na Semana da Inovação. E tu trouxe uma estatística. 3 quebram. 3 quebram, morre, perco tudo. Então, tu escolhe as 10, mas não sabe qual as 3 que vai quebrar. Não, e às vezes é que tu acha que mais vai dar certo é justamente a que quebra. Mas por que quebra? Por um monte de motivo, né? Porque o mercado mudou, porque surgiu uma coisa nova, porque, sei lá, o empreendedor de repente não conseguiu executar, ou o comercial foi mais difícil, ou as vendas foram complicadas, ou escolheu o preço errado, ou a margem era baixa. Então, N motivos, 3 quebram. Né? 3 de 10, 3 quebram. 3 fica no 0 a 0, famoso 0 a 0. Tu investe um pouco, recupera o capital, ganha um pouquinho, perde um pouquinho, é o 0 a 0. Em 3, tu ganha muito dinheiro. Ganhar muito dinheiro no nosso mercado é multiplicar o capital por 5, 10 vezes o que tu colocou. Então, isso acontece com 3, 30%. Com 30%. Então, tu coloca 1 milhão e tira, depois de 5 anos, tira 5, tira 8, tira 10. Tá? Então, 3 quebram, 3 de lado, 3 ganha dinheiro. Qual que é a diferença do bom venture capital, do bom investidor de venture capital? Uma lava a égua, como a gente diz aqui no Sul. Vai dar muito retorno. E esse muito retorno é quanto? Acima de 10 vezes. Acima de 10 vezes. No meu fundo anterior, teve uma que puxou o retorno muito forte do fundo, que deu 20 vezes o capital investido. Então deu várias vezes o fundo inteiro. Colocou 1 milhão, tirou 20. Coloquei 6 milhões, tiramos 120 milhões de volta para o investidor. Foi um fundo muito bom. Que coisa linda. E no fundo atual, a gente tem um case que deve superar 100 vezes o capital investido. 100 vezes. 100 vezes. E o investimento é quanto? Esse a gente não pode divulgar. Só depois que termina tudo a gente pode falar. Por isso que eu pude falar do outro, que já encerrou o fundo, mas tem uma confidencialidade bem inerente ao negócio. Perfeito. Mas realmente, é isso. Então, o nosso trabalho é tentar, primeiro, escolher negócios que têm menor risco de quebrar, mas também negócios que têm um potencial de bombar muito. Né? Beleza, então eu invisto em 10, dá essa estatística. Mas em quantas eu invisto? Né? Qual que é o número? Média mundial. Para cada 100 startups que um investidor analisa, a gente investe em uma. De cada 100, uma. Então, para cada 10 que eu invisto, daquelas 10, eu tenho que olhar 1000. Eu ouvi uma taxa ali no painel de vocês ali da Venture, que era 12 mil para tirar 102, se não me engano. É isso aí. No meu fundo anterior, foram 1.871 startups analisadas para investir em 15. Essa aí foi 0,7, não sei o que é. Então, é um volume muito grande, né? Assim, o meu próximo fundo... aí tá o grande trabalho, tá aí. Exato. Vamos fazer o meu próximo fundo. Eu quero investir em mais ou menos umas 20 startups. Ou seja, eu vou ter que conversar com 2.000, 2.500 startups. Ao longo de 5 anos. Ao longo de 5 anos, eu tenho que conversar com 500 startups por ano. São 2 por dia útil. E tu começa a liberar a grana já agora nesse processo ou só lá daqui 5 anos? Não. Já vai colocando. Vai colocando. Vai escolhendo. Nas 500 tu já separou uma parte. Exato. Tá conversando com algumas surgiu uma boa, tu já investe, continua, não para, a máquina não para nunca. Então sempre vai ter startup que tu vai conversando, algumas que tu tá analisando, algumas que tu tá já investindo, algumas que tu tá acompanhando. Então sempre tem um fluxo grande. Então acaba sendo esticado esse prazo de investimento, porque realmente dá muito trabalho, porque é um volume de startups muito grande que a gente tem que conversar. Hoje tu está conversando com startups? Hoje eu conversei com 2 startups. Tá, já bati a meta do dia. E tu tá conversando com que tipo de startup? Que tipo de startup tu tá buscando? A gente tem a nossa estratégia para o Fundo Novo, ela se divide em 3 pilares. Primeiro, regional. Então a gente só investe na região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Esse é um diferencial do teu fundo? É um diferencial do meu fundo. Porque a gente está aqui, a gente passou toda a nossa carreira fazendo negócio aqui. Então, realmente, a gente tem uma network, um relacionamento. A gente conhece todas essas estradas aqui do interior para encontrar empreendedores. Então, a gente tem esse diferencial muito importante. Segunda característica, a gente só investe em negócio B2B. B2B, ou seja, aquelas startups que fornecem para empresas. A gente não investe em B2C, que são startups que fornecem para consumidores. Então, por exemplo, Uber é uma startup B2B.
né? Porque o cliente do Uber somos nós, estamos pedindo Uber. Então o Uber eu não olharia. Então, esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é o estágio, né? A gente investe em startups muito em estágio inicial. O nome da nossa gestora é Primos, porque o nosso objetivo é ser o primeiro fundo a investir na startup. A gente quer ser realmente o primeiro, né? Tá ajudando o empreendedor a realmente começar a construir e iniciar a jornada empreendedora dele. Tu falou antes ali, antes nos bastidores, que era pré-seed. Exato, que é o estágio pré-seed e seed. Né? Tá. Esses são os estágios. Então são aportes mais ou menos de 1 a 10 Anjo milhões. Tá antes. Anjo está antes. O primeiro é família e amigos, family and friends, que chamam. Logo depois vem o anjo e aceleradoras. Family and friends coloca, aí depende do dinheiro. Anjo e aceleradora geralmente coloca de 200 mil a 1 milhão. O pré-seed coloca de 1 a 5 milhões. E o seed coloca de 5 a 10 milhões. Então eu posso fazer pré-seed, 1 a 5, ou seed de 5 a 10. Tá, mas teu foco está maior no pré-seed de 1 a 5. Exatamente. E aí... Na verdade, o meu foco é... Qual que é o meu objetivo principal? Fazer o pré-seed e também fazer o seed. Né? Porque a startup não é que recebe um investimento. Recebe uma sequência. São as rodadas de investimento. Então, ela recebe o anjo, ou a aceleradora, o pré-seed, depois recebe o seed, depois recebe a série A, a série B, a série C e assim por diante. Tá. Então eu posso fazer mais que uma rodada. Média? Quanto tempo em média em cada uma dessas etapas? 18 meses. 18 meses? 18 meses. A média mundial é de 18 a 24 meses, média de 18. No Family? Do Family and Friends, sempre de um estágio para o outro, a média são 18 meses. 18 meses. E aí vai chegar lá então no pré-seed com aí 3 anos? 3 anos de ter recebido o Family and Friends. Então, geralmente são startups que têm 4, 5 anos de vida no máximo. Assim. Tem caso de startup que chegou, que tem mais tempo? Tem. Porque o cara pode ter pivotado, ele pode ter feito um negócio, aí não fez, recomeçou. Mas geralmente aquele produto, aquela estratégia que a gente está apoiando, geralmente é de 3, 4 anos, no máximo 5. 3, 4 anos, no máximo 5. E tu tá buscando que características nessa startup? Vamos lá, eu tenho que buscar um negócio que vai me dar 100 vezes que eu coloquei. Tu tá olhando para algo que ou algumas ficam naquele mundo do 10 vezes, 5, 10 vezes, e algumas no 100. É isso. Então, a gente é muito pragmático, a gente tem que dar retorno. Assim como um investidor que compra uma renda fixa, olha quanto que vai receber de juros por mês, eu tenho que tentar adivinhar, prever, estimar, analisar quanto que daqui 10 anos ela pode me dar de retorno. Né? Então, quanto que ela pode crescer, aonde que ela pode chegar, quais são os concorrentes que ela vai enfrentar. Então, realmente tem que ser um negócio que cresça muito. Então, vamos fazer uma conta de padeiro aqui. Se eu invisto numa startup com valuation de 10 milhões, ou seja, avalio ela em 10 milhões. Para eu ganhar 10 vezes, eu tenho que fazer com que ela valha o total 100 milhões. É isso que eu olho. Bom, daqui 10 anos, daqui 5 anos, 7 anos, esse cara pode valer 100 milhões? Como ele vai valer? Quanto que ele vai faturar? Quanto vai dar de lucro ou não dá lucro? Então a gente vai olhar muito assim, a gente olha muito a jornada até onde ele pode chegar e olha a conta de volta para trás. Beleza, o cara pode chegar a esse tamanho, é um negócio que pode me dar X vezes de retorno. E como explicando de uma forma simples para fazer o valuation de uma startup, de um negócio que está nesse nível e quais são os critérios? Eu brinco que valuation de startup é uma mistura de magia negra e ocultismo com matemática. Mas vamos lá, como é que é isso? Na prática, o Venture Capital Valuation, a metodologia de Venture Capital para fazer valuation, ela é justamente uma conta de trás para frente. Né? Então, se eu olho, beleza, esse cara pode, daqui 5 anos, vai valer 100 milhões e eu tenho que ganhar 10 vezes, pelo menos 10 vezes, beleza, eu posso avaliar esse cara em 10 milhões. Bota uma margem de segurança? 8. Não, esse é um cara que, assim, se chegar onde pode chegar, vai valer 20 milhões. Eu não posso pagar mais do que 2, 3, 4 milhões um cara que vai valer um teto de 20. Por que as startups hoje de AI estão tão avaliadas, bolha? Porque os caras estão olhando que pode ser negócios que podem valer 1 trilhão. Então, quando tu faz essa conta de trás para frente, cara, se eu pagar, que é a conta que fazem da OpenAI, né? Acham que a OpenAI pode ser uma empresa tão grande quanto o Google, que vale lá 3 bi. O cara que bota a grana mirando ganhar 10 vezes, ele fala, beleza, então se ela pode valer 3 trilhões,
Hoje ela pode valer 300 bilhões, né? E assim por diante. Claro, cada tipo de investidor, cada estágio de investimento tem uma expectativa de retorno, né? Quanto mais, então, eu miro ganhar 10 vezes, de repente a aceleradora tem que mirar ganhar 20 vezes. O cara que entra depois de mim, numa série A, numa série B, com cheques maiores, esse cara quer ganhar só, entre aspas, 5 vezes. Então isso tudo vai influenciando, mas a conta no final do dia acaba sendo muito essa, de trás para frente. Aonde esse cara pode chegar, se pode chegar no mercado internacional, no Brasil, quanto vai faturar e etc. E eu faço a conta de trás para frente. Tá, e por um investimento de 1 a 5 milhões, qual o percentual que vocês ficam do negócio? O nosso alvo é ficar com menos de 20% de participação. A gente não gosta de ser um investidor tão grande, né? O nosso alvo geralmente é 15%, 12%, 10% em alguns casos. Esse é o nosso objetivo. A gente tem um perfil muito de acreditar no empreendedor. Esse é o cara, né? É como fala, tu aposta no jockey, não no cavalo, né? Então, eu quero que ele esteja com a participação grande no negócio. Eu quero que o negócio esteja muito na mão dele. Então é importante a gente não diluir muito ele, não pegar uma participação tão relevante. E o que se espera da composição societária ou do perfil do empreendedor? Porque se fala há muito tempo, o cara tem que acreditar no negócio dele, ele tem que ser o cara de um negócio só. Explica um pouco mais para quem tá aí, porque inclusive da cultura das startups, isso está chegando cada vez mais nos negócios tradicionais e são visões que talvez alguns aqui nunca tenham ouvido falar. Não, vamos lá. Eu vou usar o exemplo lá do Cristóvão Colombo, né? Exagerando um pouco, o que a gente espera de um empreendedor é entre no navio e vá. E, cara, se ele voltar, ele vai estar vivo, vai voltar. Senão ele vai ficar no caminho. Exagerando, óbvio, estou brincando. Mas é muito isso, assim. Então, primeiro, é uma dedicação total no negócio e o risco patrimonial, pessoal dele esteja no negócio. Porque, vamos falar bem sincero entre nós, a vida de empreendedor é desafiadora, é difícil, é foda. Cara, o cara que cobra escanteio e corre para cabecear, o cara vende o almoço para comprar a janta, tem que montar time, tem que crescer, tem que desenvolver produto. É muito desafiador, sabe? Se o cara tiver uma válvula de escape, ele vaza. Tem muito fundo, vou dar um exemplo, tem muito fundo que gosta de só investir em empreendedor, que fez MBA ou teve uma grande formação numa faculdade americana top. O cara fez MBA em Harvard. Cara, tu acha que um MBA em Harvard, que se ele quiser amanhã ele ter um emprego ganhando 50 mil por mês, tu acha que ele vai se matar para ganhar assim, ficar ganhando 5 mil reais, 8 mil reais por mês, para se matar, para fazer dar certo o negócio e se quebrar ele tá ferrado? Ou quando começa a dar meio errado, ele fala, tchau, vou trabalhar num bancão e vou ganhar 50 pau por mês? Então, tem muito investidor que fala, não, eu só invisto em cara faminto e pobre e ambicioso. Esse é o perfil ideal. Então, é muito importante ter esse sangue no olho, essa vontade de fazer e realmente ter uma dedicação total ao negócio, àquele empreendimento e aquilo ser uma parte importante da vida dele. E aquela fala do Carlos Klein ali sobre as estatísticas apontarem para negócios que têm 3 empreendedores no negócio, porque se caso o cara morre ou acontece alguma coisa com ele, o negócio não acaba. Aquilo ali para mim foi novo, sabe? Vou te dizer assim, eu aprendi naquela conversa de vocês ali. Não, com certeza. Assim, a gente olha por 2 lados. Primeiro, tem uma estatística que realmente diz isso. 3 é o número ideal. Idealmente, 3 com perfis diferentes, tanto de formação, um mais técnico, um mais financeiro, um mais marqueteiro. É normal ter isso. Então a estatística mostra isso. E novamente, volta a ser uma vida dura e solitária e difícil. Cara, tu fazer sozinho uma startup é muito mais desafiador, né? Então, com 3 pessoas, com 3 parceiros se apoiando, e se de repente e é da vida, né? Deixa a peteca cair um pouco, todos estão carregando o piano, é muito importante, né? Então, por exemplo, a gente não investe em startup que só tem um fundador. Não. A nossa estatística é que a gente nunca ganhou dinheiro em startup com um só. Nunca. Nunca? E já investiram em quantas? De cabeça não vou saber agora, mas cara, várias. No fundo anterior, a gente teve
3 na prática. Tá? 2 quebraram e uma foi mais ou menos. Né? Então faz muita diferença. 2, tem gente que mira no 3. Não, o 2 eu já gosto bastante. Né? O 3 é bom. Tem gente que tem muito medo de muito usar de 5. Já ganhei dinheiro com 5, já perdi dinheiro com 5. Varia muito, então também não temos opinião formada. Mas é muito importante. E tem uma segunda estatística que o pessoal aqui no Brasil não fala muito, porque todo mundo pensa em empreendedor, o cara jovem, né? Sim. O retorno, os melhores retornos na média mundial, tem um estudo do MIT sobre isso, fala que o empreendedor com mais de 40 anos performa melhor. Eu ouvi um francês que veio aqui trazer uma fala numa semana acadêmica que eu palestrei na UFN. Aí um francês falando sobre empreendedorismo e startups, antes ele trouxe um dado de 45 anos. É isso aí. E aquilo para mim foi muito impactante, porque eu tava na época ali com 38, 39 anos, me sentindo velho. E sabe, na nossa opinião, qual é o principal motivo? Depois que tu recebe o investimento, geralmente, ou o teu negócio começa a crescer, o empreendedor, ele tira o chapéu de empreendedor e coloca o chapéu de executivo, de CEO. Cara, que é vida de contratar gente, demitir gente, dar feedback, montar a estrutura organizacional, criar cultura, sabe? Agora compara, pensa um empreendedor, que o cara foi executivo de uma empresa, seja uma multinacional, o cara foi executivo, liderou um time. O cara já demitiu na vida, o cara já contratou, o cara já viu o problema, sabe fazer um planejamento estratégico, etc. Então, esse cara vai ter, quando ele colocar o chapéu, de repente ele pode ser nem um empreendedor tão brilhante, mas quando ele coloca o chapéu de CEO, ele vai ser mais preparado do que o empreendedor de 20 anos, recém saído da faculdade, que nunca demitiu ninguém. Assim, eu gosto de perguntar, assim, quando o cara é muito... E aí, empreendedor, tu já demitiu alguém na vida? Não. Cara, te prepara, tu vai fazer bastante isso. Já entrevistou alguém? Não pode nunca. Cara, vai fazer bastante na vida. Então, essa troca. Claro, tem gente que é brilhante nisso, né? O cara com alguns poucos anos de startup, o cara já cria um mindset de empreendedor. E não é fazer jabá da rede de empreendedores ou de programas, de aceleração. Ajuda muito, assim, o cara que é jovem, mas ele consome muito conteúdo, seja por podcasts maravilhosos como esse, com parceiros, conversando, etc. Cara, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Cara, hoje a gente vive num mundo global de conteúdo, assim, se tu perguntar pro ChatGPT como eu demito alguém, o cara vai te dar uma aula daquilo, né? Se tu procurar aqui dos 39 episódios aqui, cara, vai ter muita coisa boa, né? Então, o bom empreendedor também é o cara que absorve muito conteúdo. O Mark Zuckerberg lá, por exemplo, é um cara que começou a empreender muito novo, é uma máquina de absorver conteúdo, né? Então, ele evoluiu rapidamente, mas esse é um desafio importante e por isso dos 40, 45 anos. 3 erros. Quais foram os erros que o Zé Augusto cometeu como empreendedor aí que te trouxeram os maiores aprendizados? Como empreendedor, vou falar como investidor. Ok. Como investidor. Que eu acho que são erros muito comuns que a gente vê acontecer, né? O primeiro erro como investidor é o mesmo erro que muitos empreendedores têm, que é se apaixonar pelo produto. Cara, o empreendedor não tem que ser apaixonado pelo produto. Ele tem que ser apaixonado, e o investidor não pode se apaixonar pelo produto do empreendedor. Ele tem que ser apaixonado pelo cliente e por resolver o problema do cliente. Vocês estão num podcast aqui espetacular. Se amanhã tudo isso aqui mudar para um metaverso e vai todo mundo sentar em uma roda e vai ser ao vivo no metaverso, cara, não importa se é podcast, se é metaverso, cara, se o consumidor que é daquele jeito, aquele jeito é melhor, vai ser daquele jeito. E é muito comum empreendedores e nós como investidores se apaixonar pelo produto, se apaixonar por aquilo. E aí, por exemplo, os casos de empreendedor, a startup só tinha um empreendedor. Eu me apaixonei pela solução do cara, pelo produto do cara. Ah, meu Deus, isso aqui é maravilhoso, resolve todos os problemas. E aí esqueci todo o resto. Então, se apaixonar pelo produto, pela solução, para mim, é o erro número 1. Número 2. Erro número 2. Coisas boas levam tempo. Né? E é muito importante tu ter tranquilidade, perseverar, resiliência. Já faltou paciência aí? Já faltou paciência. Já esperou? Já faltou.
Já faltou. O resultado mais rápido? É um equilíbrio tênue, né? De ser aquela coisa. O resiliente é o cabeça dura que deu certo, né? Sim. Então tem que cuidar um pouco, né? Mas, cara, é difícil, assim. Não é fácil. Essa é a certeza. Tanto para investidor como para empreendedores, não vai ser fácil. Vai demorar. Então, quando tu começa, de repente, querer ou colocar a carroça à frente dos bois, vamos colocar mais dinheiro, vamos acelerar isso aqui para fazer andar, putz, deu errado, né? Então, tentei escalar antes o Product Market Fit, aqui usando uns jargões aqui do mercado, etc. Esse é um tipo de erro. Ou então começou, não está dando muito certo, não dando certo, cara, vou pivotar completamente, vou para outra solução. Não, cara, vamos entender, vamos Coisa estudar. boa leva tempo. Coisa boa leva tempo. Terceiro erro. Terceira coisa. Cara, coisas boas levam tempo e precisa de uma musculatura muito grande. Tá? Então, se a gente parar para olhar assim, muitos negócios que deram certo, que deram errado, a gente acabou investindo pouco dinheiro ou colocou dinheiro em coisas que não deveriam e esqueceu da consistência. Criar um monolito, a base que fundamenta. Que é gente, é pessoas, é desenvolver mais tecnologia. É aquela coisa, move fast, break things. Não, vamos lá, vamos escalar, vamos botar comercial, vamos para vender, não. Começa antes. O produto é robusto, sabe? O que temos que continuar melhorando o produto? Podemos começar a vender, mas assim, a robustez dos negócios, que no começo dá um pouco de agonia, tu quer ver o negócio crescer rápido, mas investir, apoiar, precisar muito da robustez do negócio é fundamental. Então é aquela velha história, né? Raízes fortes criam troncos fortes, que criam galhos fortes que florescem bastante. Então, é um pouco disso. E isso envolve muita coisa. Estrutura, planejamento, cultura. Né? Cara, aquela startup tem uma cultura. Porque é muito louco, né? E qual que é o nosso mundo de startup? A gente investe em startup que tem 10, 15 funcionários. Depois que eu coloco a grana, esse cara vai, em menos de um ano, vai a 50. Se dá certo, vai a 150. A cultura vai fazer toda a diferença. É tudo. É tudo. É tudo. É tudo. É cultura, é gente, é estrutura, é planejamento, sabe? Então, essa robustez é algo que às vezes a gente só quer falar de crescimento, que é super importante, é fundamental, mas tem que ter a raiz forte. Aqui a gente deve tá saindo um pouquinho do barulho aqui por trás aí do evento. Tá chegando aí para vocês aí o barulho do evento. A gente está aqui direto do Santa Summit. Barulho nada, é movimento e inovação, cara. Esse movimento aí que nós estamos fazendo parte aqui, Semana da Inovação. E eu vou pedir aqui para o Zé Augusto trazer lá do coração a mensagem final aí pro empreendedor do bem que está lá do outro lado. Aqui nós temos 3 valores: Deus, família e negócio. E Deus, família e missão, acima de tudo. Tá? Transformando vidas, famílias e negócios. E a maioria dos empreendedores aí são empreendedores que estão aí se dedicando muito, há muito tempo. A maior parte dos nossos parceiros aqui tem mais de 40 anos. Tá? E são pessoas que já não acreditam mais em fórmula mágica, não acreditam em historinha, né? Só no PowerPoint. Hein? Não, vamos lá. Primeiro, assim, o primeiro recado para vocês. Parabéns. Assim, eu acho que esse país, o mundo foi construído nas costas de grandes empreendedores como vocês. Assim, seja dos caras maiores, dos menores, dos que tiveram impacto, todo mundo sabe, como Cristóvão Colombo, aos que ninguém viu. Assim, primeiro um agradecimento e os parabéns. Assim, eu que convivo com milhares de empreendedores, cara, eu sei como é dura a vida de empreender e qual é importante o impacto que isso traz na sociedade, na economia, para todos. A gente hoje senta nas costas de empreendedores aí dos últimos 500 anos do mundo, né? O segundo é que é muito isso, assim, não existe fórmula mágica. Tá? O que existe? Muito trabalho, muito conhecimento, absorver conhecimento, em querer aprender, uma curiosidade, uma vontade. E eu vou dizer assim, e muita abnegação, sabe? Tem gente que leva às vezes esse lado um pouco para o religioso, ou espiritual, ou filosófico, etc. Eu acho que cada um tem seus valores e suas visões, e cada um tem o seu motivador. Mas é algo que às vezes transcende o normal, da planilha, do livro, da fórmula mágica. É realmente uma combinação de tudo isso que
putz, faz o cara acreditar o que ninguém acreditou. Voltando à referência, é o que faz o cara a entrar num navio e falar, eu vou para lá. E alguém que consegue, de uma forma tão apaixonada, fazer isso, que convence toda uma tripulação para entrar no navio e ir junto, né? Então, eu acho que é isso, assim, e novamente, agradecer, dar os parabéns e ansioso para conhecer cada vez mais empreendedores aqui da região e parceiros da rede de vocês para estar apoiando, ajudando e quem sabe investindo no futuro. Maravilha, gratidão. Zé Augusto, foi uma honra te receber aqui. Uma honra estar aqui. Um belo transbordo aí nas nossas vidas. Obrigado. Que Deus te abençoe, te surpreenda aí, que tu cresça muito e leve transformação aí para milhares, milhões de pessoas através do teu trabalho, que é um trabalho muito importante. Gratidão. O trabalho dos empreendedores a gente só apoia. Obrigado por tudo. Tu que ficou conosco até o final, se inscreve aí no nosso canal, deixa aí o teu gostei nesse episódio, compartilha aí, já vai clicando agora em compartilhar aí para que outras pessoas possam receber essa mensagem. Caso tu não tenha gostado, deixa aí um não gostei, mas te expressa, né? Vai ser bem-vindo toda a tua interação aí conosco, porque isso aí faz com que o nosso canal chegue a mais empreendedores do bem, assim como você, tá? Maravilha. É isso? Com certeza. Grande abraço aí, Deus abençoe. Obrigado, e até mais. Valeu!